Papa Francisco escreve a bula de proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. O Papa Francisco anunciou, no dia 13 de março, na Basílica de São Pedro, que decidiu proclamar um jubileu extraordinário, centrado na misericórdia de Deus, e que terá início no dia 8 de dezembro deste ano de 2015 e percorrerá todo o ano de 2016. Assim, escreve o Papa Francisco: decidi convocar um jubileu extraordinário que tenha o seu centro na misericórdia de Deus. Será o ano santo da misericórdia. Este ano santo iniciar-se-á na próxima solenidade da Imaculada Conceição e concluir-se-á a 20 de novembro de 2016. Este anúncio do Papa, ou seja, do Santo Padre, Papa Francisco, foi feito no final da sua homilia da celebração penitencial com a qual o Papa abriu a iniciativa de 24 horas para o Senhor, a organizar este grande ano santo da misericórdia. Será o Conselho Pontifício para a promoção da nova evangelização. Será um jubileu extraordinário para levar a toda a gente o Evangelho da Misericórdia. Em nossa região, essas 24 horas para o Senhor aconteceu no Santuário São Judas Tadeu. E a misericórdia foi o tema da homilia do Papa nesta celebração penitencial. Referiu-se ao Evangelho que conta o episódio da mulher pecadora que lava os pés de Jesus e os enxuga com os cabelos, beijando-os e ungindo com óleo perfumado. Desde logo disse o Santo Padre duas palavras: amor e juízo. O amor da mulher pecadora e o amor de Jesus, que permite que ela se aproxime e acolhe-a, demonstrando-lhe o amor de Deus no encontro, que vai para além da justiça e para além do juízo, que é a outra palavra, citada pelo Papa Francisco. O juízo de Simão, o fariseu que convidou Jesus para jantar e não consegue reconhecer quem é o seu convidado. Não consegue também encontrar o caminho do amor. No seu pensamento existe só justiça, e fazendo assim está errado, afirmou o Papa Francisco, que deixou claro que ninguém pode ser excluído da misericórdia de Deus. O Ano Santo Jubilar da Misericórdia terá início com a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro a 8 de dezembro de 2015, na solenidade da Imaculada Conceição, e será encerrado no dia 20 de novembro de 2016, na solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. A abertura do próximo jubileu coincidirá com o cinquentenário do encerramento do Concílio Ecumênico Vaticano II, que aconteceu em 1965 e reveste este ano santo de um significado especial, encorajando a Igreja a prosseguir a obra iniciada no concílio. No jubileu, as leituras para os domingos do tempo comum serão extraídas do Evangelho de Lucas, chamado o Evangelista da Misericórdia. Algumas das parábolas mais conhecidas escritas por ele são as da ovelha perdida e da moeda perdida e a do Pai misericordioso. Veremos agora a bula de proclamação do jubileu. Bula de proclamação do jubileu extraordinário da misericórdia. Ponto 1. Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. O mistério da fé cristã
parece encontrar nestas palavras a sua síntese. Tal misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu o seu clímax em Jesus de Nazaré. O Pai, rico em misericórdia, podemos conferir em Efésios 2, capítulo 2, versículo 4. Depois de ter revelado o seu nome a Moisés como Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, podemos conferir em Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Não cessou de dar a conhecer de vários modos e em muitos momentos da história a sua natureza divina, na plenitude do tempo. Conferir Gálatas 4, versículo 4. Quando tudo estava pronto, segundo o seu plano de salvação, mandou o seu Filho, nascido da Virgem Maria, para nos revelar de modo definitivo o seu amor. Quem o vê, vê o Pai. Conferir João, capítulo 14, versículo 9. Com a sua palavra, os seus gestos e toda a sua pessoa, Jesus de Nazaré revela a misericórdia de Deus. Ponto 2. Precisamos sempre contemplar o mistério da misericórdia. É fonte de alegria, serenidade e paz. É condição da nossa salvação. Misericórdia é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. Misericórdia é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Misericórdia é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa quando vê com os olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. Misericórdia é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração à esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. Ponto 3. Há momentos em que somos chamados de maneira ainda mais intensa a fixar o olhar na misericórdia para nos tornarmos nós mesmos sinal eficaz do agir do Pai. Foi por isso que proclamei um jubileu extraordinário da misericórdia como tempo favorável para a Igreja, a fim de se tornar mais forte e eficaz o testemunho dos crentes. O Ano Santo abrir-se-á no dia 8 de dezembro de 2015, solenidade da Imaculada Conceição. Essa festa litúrgica indica o modo de agir de Deus desde os primórdios da nossa história. Depois do pecado de Adão e Eva, Deus não quis deixar a humanidade sozinha e à mercê do mal. Por isso pensou e quis Maria, Santa Imaculada no amor. Conferir Efésios capítulo 1, versículo 4, para que se tornasse a mãe do Redentor do homem. Perante a gravidade do pecado, Deus responde com a plenitude do perdão. A misericórdia será sempre maior do que qualquer pecado, e ninguém pode colocar um limite ao amor de Deus que perdoa. Na solenidade da Imaculada Conceição, terei a Igreja de abrir a Porta Santa. Será então uma porta da misericórdia, onde qualquer pessoa que entre poderá experimentar o amor de Deus que consola, perdoa e dá esperança. No domingo seguinte, o terceiro domingo de Advento, abrir-se-á a Porta Santa na Catedral de Roma, a Basílica de São João de Latrão, e em seguida será aberta a Porta Santa nas outras basílicas papais. Estabeleço que no mesmo domingo, em cada igreja particular, na catedral, que é a igreja mãe, para todos os fiéis, ou na concatedral, ou então numa igreja de significado especial, se abra igualmente, durante todo o Ano Santo, uma porta da misericórdia.
Por opção do ordinário, a mesma poderá ser aberta também nos santuários, meta de muitos peregrinos que frequentemente nestes lugares sagrados se sentem tocados no coração pela graça e encontram o caminho da conversão. Assim, cada igreja particular estará diretamente envolvida na vivência deste ano santo como um momento extraordinário de graça e renovação espiritual. Portanto, o jubileu será celebrado, quer em Roma, quer nas igrejas particulares, como sinal visível da comunhão da igreja inteira. Ponto 4. Escolhi a data de 8 de dezembro porque é cheia de significado na história recente da igreja. Com efeito, abrirei a porta santa no cinquentenário da conclusão do Concílio Ecumênico Vaticano II. A Igreja sente a necessidade de manter vivo aquele acontecimento. Começava então para ela um percurso novo da sua história. Os padres reunidos no concílio tinham sentido forte, como um verdadeiro sopro do Espírito, a exigência de falar de Deus aos homens do seu tempo de modo mais compreensível. Derrubadas as muralhas que por demasiado tempo tinham fechado a igreja numa cidadela privilegiada, chegara o tempo de anunciar o Evangelho de maneira nova, uma nova etapa na evangelização de sempre, um novo compromisso para todos os cristãos de testemunharem com mais entusiasmo e convicção a sua fé. A Igreja sentia a responsabilidade de ser, no mundo, o sinal vivo do amor do Pai. Voltam à mente aquelas palavras cheias de significado que São João 23 pronunciou na abertura do concílio para indicar a senda a seguir. Nos nossos dias, a esposa de Cristo prefere usar mais o remédio da misericórdia que o da severidade. A Igreja Católica, levantando por meio deste concílio ecumênico o facho da verdade religiosa, deseja mostrar-se mãe amorosa de todos, benigna, paciente, cheia de misericórdia e bondade com os filhos dela separados. E no mesmo horizonte havia de colocar-se o beato Paulo VI, que assim falou na conclusão do concílio. Desejamos notar que a religião do nosso concílio foi, antes de mais nada, a caridade. Aquela antiga história do bom samaritano foi exemplo e norma segundo os quais se orientou o nosso concílio. Uma corrente de interesse e admiração saiu do concílio sobre o mundo atual. Rejeitaram-se os erros, como a própria caridade e verdade exigiam, mas os homens, salvaguardado sempre o preceito do respeito e do amor, foram apenas advertidos do erro. Assim se fez para que, em vez de diagnósticos desalentadores, se dessem remédios cheios de esperança, para que o concílio falasse ao mundo atual não com presságios funestos, mas com mensagem de esperança e palavras de confiança. Não só respeitou, mas também honrou os valores humanos, apoiou todas as iniciativas e, depois de purificá-los, aprovou todos os seus esforços. Uma outra coisa julgamos digna de consideração: toda esta riqueza doutrinal orienta-se apenas a isso, servir o homem, em todas as circunstâncias da sua vida,
em todas as suas fraquezas, em todas as suas necessidades. Com esses sentimentos de gratidão por aquilo que a Igreja recebeu e de responsabilidade quanto à tarefa que nos espera atravessarmos a Porta Santa com plena confiança de ser acompanhados pela força do Senhor ressuscitado, que continua a sustentar a nossa peregrinação. O Espírito Santo que conduz os passos dos crentes de forma a cooperarem para a obra de salvação realizada por Cristo. Seja guia e apoio do povo de Deus, a fim de ajudá-lo a contemplar o rosto da misericórdia. O ponto 5. O ano jubilar terminará na solenidade litúrgica de Jesus Cristo, Rei do Universo, 20 de novembro de 2016. Aquele dia, ao fechar a Porta Santa, animar-nos-ão, antes de tudo, sentimentos de gratidão e agradecimentos à Santíssima Trindade por nos ter concedido este tempo extraordinário de graça. Confiaremos a vida da Igreja, a humanidade inteira e o universo imenso à realeza de Cristo, para que derrame a sua misericórdia com o orvalho da manhã para a construção de uma história fecunda com o compromisso de todos no futuro próximo. Quanto desejo que os anos futuros sejam permeados de misericórdia, para ir ao encontro de todas as pessoas, levando-lhes a bondade e a ternura de Deus. A todos crentes e afastados possa chegar o bálsamo da misericórdia como um sinal do reino de Deus já presente no meio de nós. O ponto 6. É próprio de Deus usar de misericórdia, e nisso se manifesta de modo especial a sua onipotência. Estas palavras de São Tomás de Aquino mostram como a misericórdia divina não seja de modo algum um sinal de fraqueza, mas antes a qualidade da onipotência de Deus. É por isso que a liturgia, numa das suas coletas mais antigas, convida a rezar assim: ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na misericórdia. Deus permanecerá para sempre na história da humanidade como aquele que está presente, aquele que é próximo, providente, santo e misericordioso. Paciente e misericordioso é o binômio que aparece frequentemente no Antigo Testamento para descrever a natureza de Deus. O fato dele ser misericordioso encontra um reflexo concreto em muitas ações da história da salvação, onde a sua bondade prevalece sobre o castigo e a destruição. Os salmos, em particular, fazem sobressair esta grandeza do agir divino. É Ele quem perdoa todas as tuas culpas, que cura todas as tuas doenças. É Ele quem salva a tua vida do fosso e te coroa com sua bondade e sua misericórdia. Podemos conferir no Salmo 103, 102, 3, 4. E o outro salmo atesta de forma ainda mais explícita os sinais concretos da misericórdia. O Senhor livra os prisioneiros, o Senhor devolve a vista aos cegos, o Senhor levanta quem caiu, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os estrangeiros, ampara os órfãos e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Podemos conferir Salmos 146, 145, 7 e 9. E para terminar aqui estão outras expressões do salmista. Ele cura os corações atribulados e enfaixa suas feridas. O Senhor ampara os humildes, mas rebaixa os ímpios até o chão.
conferir Salmos 147 ou 146, 3, 6. Em suma, a misericórdia de Deus não é uma ideia abstrata, mas uma realidade concreta pela qual Ele revela o seu amor como o de um pai e de uma mãe que se comovem pelo próprio filho, o mais íntimo das suas vísceras. É verdadeiramente caso para dizer que se trata de um amor visceral. Provém do íntimo, como um sentimento profundo, natural, feito de ternura e compaixão, de indulgência e perdão. O ponto 7. Eterna é a sua misericórdia. Tal é o refrão que aparece em cada versículo do Salmo 136. Ao mesmo tempo em que se narra a história da revelação de Deus, em virtude da misericórdia, todos os acontecimentos do Antigo Testamento aparecem cheios de um valor salvífico profundo. A misericórdia torna a história de Deus com Israel uma história da salvação. O fato de repetir continuamente, pois eterno é o seu amor, como faz o Salmo, parece querer romper o círculo do espaço e do tempo para inserir tudo no mistério eterno do amor. É como se quisesse dizer que o homem, não só na história, mas também pela eternidade, estará sempre sob o olhar misericordioso do Pai. Não é por acaso que o povo de Israel tenha querido inserir este salmo, o grande Alia, como lhes chamam nas festas litúrgicas mais importantes. Antes da paixão, Jesus rezou ao Pai com este salmo da misericórdia. Assim o atesta o evangelista Mateus, quando afirma que, depois de cantarem o Salmo 26, 30, Jesus e os discípulos saíram para o Monte das Oliveiras. Enquanto instituía a Eucaristia como memorial perpétuo dele e da sua Páscoa, Jesus colocava simbolicamente este ato supremo da revelação sob a luz da misericórdia. No mesmo horizonte da misericórdia viveu ele a sua paixão e morte, ciente do grande mistério de amor que se realizaria na cruz. O fato de saber que o próprio Jesus rezou com este salmo torna-o, para nós cristãos, ainda mais importante e compromete-nos a assumir o refrão na nossa oração de louvor diária. Eterna é a sua misericórdia. Ponto 8. Com o olhar fixo em Jesus e no seu rosto misericordioso, podemos individuar o amor da Santíssima Trindade. A missão que Jesus recebeu do Pai foi a de revelar o mistério do amor divino na sua plenitude. Deus é amor. 1 João 4, 8, 16. Afirma-o pela primeira e única vez em toda a Escritura o evangelista João. Agora este amor tornou-se visível e palpável em toda a vida de Jesus. A sua pessoa não é senão amor, um amor que se dá gratuitamente. O seu relacionamento com as pessoas que se aproximam dele manifesta algo de único e irrepetível. Os sinais que realiza, sobretudo para com os pecadores, as pessoas pobres, marginalizadas, doentes e atribuladas, são características pela misericórdia, ou seja, são caracterizados pela misericórdia. Tudo nele fala de misericórdia. Nele nada há que seja desprovido de compaixão. Vendo que a multidão de pessoas que o seguiam estavam cansada e abatida,
Jesus sentiu no fundo do coração uma intensa compaixão por elas. Conferir Mateus 9,36. Em virtude deste amor compassivo, curou os doentes que lhes foram apresentados. Conferir Mateus 14,14. E com poucos pães e peixes saciou grandes multidões. Conferir Mateus 15,37. Em todas as circunstâncias, o que movia Jesus era apenas a misericórdia, com a qual lia no coração dos seus interlocutores e dava resposta às necessidades mais autênticas que tinham. Quando encontrou a viúva de Naim, que levava o seu único filho para sepultar, sentiu grande compaixão pela dor imensa daquela mãe em lágrimas, e entregou-lhes de novo o filho, ressuscitando da morte. Conferir Lucas 7,15. Depois de ter libertado o endemoniado de Gerasa, confias-lhe esta missão: anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Conferir Marcos 5,19. A própria vocação de Mateus se insere no horizonte da misericórdia. Ao passar diante da banca de cobrança dos impostos, os olhos de Jesus fixaram-se nos de Mateus. Era um olhar cheio de misericórdia que perdoava os pecados daquele homem e, vencendo as resistências dos outros discípulos, escolheu pecador e publicano para se tornar um dos 12. São Beda, o venerável, ao comentar esta cena do Evangelho, escreveu que Jesus olhou Mateus com amor misericordioso e escolheu-o. Sempre me causou impressão esta frase, a ponto de torná-la para meu lema. Nas parábolas dedicadas à misericórdia, no ponto 9, fala das parábolas dedicadas à misericórdia. Jesus revela a natureza de Deus como o de um pai, que nunca se dá por vencido, enquanto não tiver dissolvido o pecado e superada a recusa com a compaixão e a misericórdia. Conhecemos estas parábolas, 13 em especial, as da ovelha perdida e a da moeda perdida e a do pai com os 2 filhos. Conferir Lucas 15, de 1 a 32. Nestas parábolas, Deus é apresentado sempre cheio de alegria, sobretudo quando perdoa. Nelas encontramos o núcleo do Evangelho e da nossa fé, porque a misericórdia é apresentada como a força que tudo vence, enche o coração de amor e consola com o perdão. Temos depois outra parábola da qual tiramos uma lição para o nosso estilo de vida cristã. Interpelado pela pergunta de Pedro sobre quantas vezes fosse necessário perdoar, Jesus respondeu: não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Conferir Mateus 18, 22. E contou a parábola do servo cruel. Este, convidado pelo Senhor a devolver uma grande quantia, suplica-lhe de joelhos e o Senhor perdoa-lhe a dívida. Mas imediatamente depois encontra outro servo como ele, que lhes devia poucos centésimos. Este suplica-lhe de joelhos que tenha piedade, mas aquele recusa-se e o faz colocar na prisão. Então o Senhor, tendo sabido do fato, irrita-se muito e, convocando aquele servo, diz-lhe:
Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Conferir Mateus 18:33. E Jesus concluiu: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Conferir Mateus 18:35. A parábola contém um ensinamento profundo para cada um de nós. Jesus declara que a misericórdia não é apenas o agir do Pai, mas torna-se o critério para entender quem são os seus verdadeiros filhos. Em suma, somos chamados a viver de misericórdia, porque primeiro foi usada misericórdia para conosco. O perdão das ofensas tornou-se a expressão mais evidente do amor misericordioso e para nós cristãos é um imperativo de que não podemos prescindir. Tantas vezes como parece difícil perdoar, e no entanto o perdão é um instrumento colocado nas nossas frágeis mãos para alcançar a serenidade do coração, deixar de lado o ressentimento, a raiva, a violência e a vingança são condições necessárias para se viver feliz. Acolhamos, pois, a exortação do apóstolo: não se ponha o sol sobre vossa ira, conferir Efésios 4:26. E, sobretudo, escutemos a palavra de Jesus, que colocou a misericórdia como um ideal de vida e como critério de credibilidade para a nossa fé. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. É a bem-aventurança a que devemos inspirar-nos com particular empenho neste ano santo. Na Sagrada Escritura, como se vê, a misericórdia é a palavra-chave para indicar o agir de Deus para conosco. Ele não se limita a afirmar o seu amor, mas torna-o visível e palpável. Aliás, o amor nunca poderia ser uma palavra abstrata por sua própria natureza. É vida concreta, intenções, atitudes, comportamentos que se verificam na atividade de todos os dias. A misericórdia de Deus é a sua responsabilidade por nós. Ele sente-se responsável, isto é, deseja o nosso bem e quer nos ver felizes, cheios de alegria e serenos, e em sintonia com isto se deve orientar o amor misericordioso dos cristãos. Tal como ama o Pai, assim também amam os filhos. Tal como Ele é misericordioso, assim somos chamados também a sermos misericordiosos uns com os outros. O ponto 10. A arquitrave que suporta a vida da igreja é a misericórdia. Toda a sua ação pastoral deveria estar envolvida pela ternura com que se dirige aos crentes. No anúncio e testemunho que oferece ao mundo, nada pode ser desprovido de misericórdia. A credibilidade da igreja passa pela estrada do amor misericordioso e compassivo. A igreja vive um desejo inexorável de oferecer misericórdia. Talvez por muito tempo tenhamos nos esquecido de indicar e viver o caminho da misericórdia. Por um lado, a tentação de pretender sempre e só a justiça fez esquecer que esta é apenas o primeiro passo, necessário e indispensável, mas a igreja precisa ir mais além a fim de alcançar uma meta mais alta e significativa. Por outro lado, é triste ver com a experiência do perdão em nossa cultura está cada vez mais escassa.
Em certos momentos, até a própria palavra parece desaparecer. Todavia, sem o testemunho do perdão, resta apenas uma vida infecunda, estéril, como se vivesse num deserto desolador. Chegou de novo para a igreja o tempo de assumir o anúncio jubiloso do perdão. É o tempo de regresso ao essencial, para cuidar das fraquezas e dificuldades dos nossos irmãos. O perdão é uma força que ressuscita para a nova vida e infunde a coragem para olhar o futuro com esperança. Ponto 11. Não podemos esquecer o grande ensinamento que ofereceu São João Paulo II com a sua segunda encíclica, a Dei Misericordia, que então surgiu inesperada, suscitando a surpresa de muitos pelo tema que era abordado. Desejo recordar especialmente 2 trechos. No primeiro deles, o Santo Papa assinalava o esquecimento em que caíra o tema da misericórdia na cultura dos nossos dias. A mentalidade contemporânea, talvez mais que a do homem do passado, parece opor-se ao Deus de misericórdia e, além disso, tende a separar da vida e a tirar do coração humano a própria ideia da misericórdia. A palavra e o conceito de misericórdia parecem causar mal-estar ao homem, o qual, graças ao enorme desenvolvimento da ciência e da técnica, nunca mais verificado na história, se tornou senhor da terra e subjugou e a dominou. Conferir Gênesis 1:28. Tal domínio sobre a terra, entendido por vezes unilateral e superficialmente, parece não deixar espaço para a misericórdia. Por esse motivo, na odierna situação da Igreja e do mundo, muitos homens e muitos ambientes, guiados por um vivo sentido de fé, voltam-se quase espontaneamente, por assim dizer, para a misericórdia de Deus. Além disso, São João Paulo II motivava assim a urgência de anunciar e testemunhar a misericórdia no mundo contemporâneo. Assim dizia: ela é ditada pelo amor para com o homem, para com tudo o que é humano e que, segundo a intuição de grande parte dos contemporâneos, está ameaçado por um perigo imenso, o próprio mistério de Cristo. Obriga-me igualmente a proclamar a misericórdia como amor misericordioso de Deus, revelada também no mistério de Cristo. Ele me impele ainda a apelar para esta misericórdia e a implorá-la nesta fase difícil e crítica da história da Igreja e do mundo. Tal ensinamento é hoje mais atual do que nunca e merece ser retomado nestes anos santos. Acolhamos novamente as suas palavras. A Igreja vive uma vida autêntica quando professa e proclama a misericórdia, o mais admirável atributo do Criador e do Redentor, e quando aproxima os homens das fontes da misericórdia e do Salvador, das quais ela é depositária e dispensadora. O ponto 12. A Igreja tem a missão de anunciar a misericórdia de Deus, coração pulsante do Evangelho, e por meio dela deve chegar ao coração e à mente de cada pessoa.
a esposa de Cristo assume o comportamento do Filho de Deus, que vai ao encontro de todos sem excluir ninguém. No nosso tempo, em que a Igreja está comprometida na nova evangelização, o tema da misericórdia exige ser reproposto com um novo entusiasmo e uma ação pastoral renovada. É determinante para a Igreja e para a credibilidade do seu anúncio que viva e testemunhe ela mesma a misericórdia, a sua linguagem e os seus gestos para penetrarem no coração das pessoas e desafiá-las a encontrar novamente a estrada para regressar ao Pai. Devem irradiar misericórdia. A primeira verdade da Igreja é o amor de Cristo. E deste amor, que vai até o perdão e o dom de si mesmo, a Igreja faz-se serva e mediadora junto dos homens. Por isso, onde a Igreja estiver presente, aí deve ser evidente a misericórdia do Pai. Nas nossas paróquias, nas comunidades, nas associações e nos movimentos. Em suma, onde houver cristãos, qualquer pessoa deve poder encontrar um oásis de misericórdia. O ponto 3. Queremos viver este ano jubilar à luz desta palavra do Senhor. Misericordiosos como o Pai. O evangelista refere o ensinamento de Jesus que diz: sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Podemos conferir em Lucas 6,36. É um programa de vida tão desafiador como rico de alegria e paz. O imperativo de Jesus é dirigido a quantos ouvem a sua voz. Conferir Lucas 6,27. Portanto, para ser capazes de misericórdia, devemos primeiro pôr-nos à escuta da palavra de Deus. Isso significa recuperar o valor do silêncio para meditar a palavra que nos é dirigida. Deste modo, é possível contemplar a misericórdia de Deus e assumi-la como próprio estilo de vida. Ponto 4. A peregrinação é um sinal peculiar no Ano Santo, enquanto ícone do caminho que cada pessoa realiza na sua existência. A vida é uma peregrinação e o ser humano é viator. Um peregrino que percorre uma estrada até a meta desejada. Também para chegar à Porta Santa, tanto em Roma como em cada um dos outros lugares, cada pessoa deverá fazer, segundo as próprias forças, uma peregrinação. Esta será sinal de que a própria misericórdia é uma meta a alcançar que exige empenho e sacrifício. Por isso, a peregrinação há de servir de estímulo à conversão. Ao atravessar a Porta Santa, deixar-nos abraçar pela misericórdia de Deus e comprometer-nos a ser misericordiosos com os outros como o Pai o é conosco. O Senhor Jesus indica as etapas da peregrinação através das quais é possível atingir esta meta. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma medida boa, socada, sacudida e transbordante será colocada na dobra da vossa veste. Pois a medida que usardes para os outros, servirá também para vós. Conferir Lucas 6:37 a 38. Ele diz antes de tudo para não julgar e para não condenar.
se uma pessoa não quer incorrer no juízo de Deus, não pode tornar-se juiz do seu irmão. É que os homens, no seu juízo, limitam-se a ler a superfície, enquanto o Pai vê o íntimo. Que grande mal fazem as palavras quando são movidas por sentimentos de ciúme e inveja. Falar mal do irmão na sua ausência equivale a deixá-lo mal visto, a comprometer a sua reputação e deixá-lo à mercê das murmurações. Não julgar nem condenar significa positivamente saber individuar o que há de bom em cada pessoa e não permitir que venha a sofrer, pelo nosso juízo parcial, a nossa pretensão de saber tudo. Mas isso ainda não é suficiente para se exprimir a misericórdia. Jesus pede também para perdoar e para dar, ser instrumentos do perdão, porque primeiro o obtivemos nós de Deus. Ser generosos para com todos, sabendo que também Deus derrama a sua benevolência sobre nós com grande magnitude. Misericordiosos como o Pai, é, pois, o lema do Ano Santo. Na misericórdia temos a prova de como Deus ama. Ele dá tudo de si mesmo, para sempre, gratuitamente e sem pedir nada em troca. Vem em nosso auxílio quando o invocamos. É significativo que a oração diária da Igreja comece com estas palavras: Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Conferir Salmo 70, 69, 2. O auxílio que invocamos é já o primeiro passo da misericórdia de Deus para conosco. Ele vem para nos salvar da condição de fraqueza em que vivemos. E a ajuda dele consiste em fazer-nos sentir a sua presença e proximidade. Dia após dia, tocados pela sua compaixão, podemos também tornar-nos compassivos para com todos. Neste ano santo, poderemos fazer a experiência de abrir o coração àqueles que vivem nas mais variadas periferias existenciais, que muitas vezes o mundo contemporâneo cria de forma dramática. Quantas situações de precariedade e sofrimento presentes no mundo atual? Quantas feridas gravadas na carne de muitos que já não têm voz, porque o seu grito foi esmorecendo e se apagou por causa da indiferença dos povos ricos? Neste jubileu, a Igreja sentir-se-á chamada ainda mais a cuidar destas feridas, aliviá-las com o óleo da consolação, enfaixá-las com a misericórdia e tratá-las com a solidariedade e a atenção devidas. Não nos deixaremos, ou seja, não nos deixemos cair na indiferença que humilha, na habituação que anestesia o espírito e impede de descobrir a novidade. No cinismo que destrói, abramos os nossos olhos para ver as misérias do mundo, as feridas de tantos irmãos e irmãs privados da própria dignidade e sintamo-nos desafiados a escutar o seu grito de ajuda. As nossas mãos apertem as suas mãos e levemo-los a nós, para que sintam o calor da nossa presença, da amizade e da fraternidade. Que o seu grito se torne o nosso e juntos possamos romper a barreira de indiferença que frequentemente reina soberana
para esconder a hipocrisia e o egoísmo. É meu desejo sincero de que o povo cristão reflita durante o jubileu sobre as obras de misericórdia corporais e espirituais. Será um modo para despertar a nossa consciência, muitas vezes adormecida diante do drama da pobreza, e para entrar cada vez mais no coração do Evangelho, onde os pobres são os privilegiados da misericórdia divina. A pregação de Jesus nos apresenta estas obras de misericórdia, para que possamos entender se vivemos ou não como seus discípulos. Redescubramos as obras de misericórdias corporais, dar comida aos famintos, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, acolher o estrangeiro, assistir os doentes, visitar os presos, sepultar os mortos. E não nos esqueçamos das obras de misericórdias espirituais, aconselhar os duvidosos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas, suportar com paciência as injustiças, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Não podemos escapar às palavras do Senhor, com base nas quais seremos julgados. Se demos de comer a quem tem fome e de beber a quem tem sede, se acolhemos o estrangeiro e vestimos quem está nu, se reservamos tempo para visitar quem está doente e preso, podemos conferir Mateus 25, 31 a 45. De igual modo, ser-nos-á perguntado se ajudamos a tirar da dúvida que faz cair no medo e muitas vezes é fonte de solidão, se fomos capazes de vencer a ignorância em que vivem milhões de pessoas, sobretudo as crianças desprovidas da ajuda necessária para se resgatarem da pobreza. Se nos detivermos junto de quem está sozinho e aflito, se perdoamos a quem nos ofende e rejeitamos todas as formas de ressentimento e ódio que levam à violência, se tivermos paciência, exemplo de Deus, que é tão paciente conosco, enfim, se na oração confiamos ao Senhor os nossos irmãos e irmãs, em cada um destes mais pequeninos está presente o próprio Cristo. A sua carne torna-se de novo visível, como corpo martirizado, chagado, flagelado, desnutrido, em fuga, a fim de ser reconhecido, tocado e assistido cuidadosamente por nós. Não esqueçamos as palavras de São João da Cruz: no entardecer desta vida seremos julgados pelo amor. Ponto 16. No Evangelho de Lucas, encontramos outro aspecto importante para viver com fé o jubileu. Conta o evangelista que Jesus voltou a Nazaré e ao sábado, como era de seu costume, entrou na sinagoga, chamaram-no para ler a Escritura e comentá-la. A passagem era aquela do profeta Isaías, onde está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para levar a boa nova aos pobres, para curar os de coração aflito, anunciar aos cativos a libertação, aos prisioneiros o alvará de soltura, para anunciar o ano de misericórdia do Senhor. Conferir Gálatas 1:2. Um ano de misericórdia, isto é o que o Senhor anuncia
e que nós desejamos viver. Este ano santo traz consigo a riqueza da missão de Jesus, que ressoa nas palavras do profeta. Levar uma palavra e um gesto de consolação aos pobres, anunciar a libertação a quantos são prisioneiros das novas escravidões da sociedade contemporânea, devolver a vista a quem já não consegue ver porque vive curvado sobre si mesmo, restituir a dignidade àqueles que delas se viram privados. A pregação de Jesus torna-se novamente visível nas respostas de fé que o testemunho dos cristãos é chamado a dar. Acompanhe-nos as palavras do apóstolo: quem se dedica a obras de misericórdia, faça-o com alegria. Podemos conferir Romanos 12, 8. O ponto 17. Que a quaresma deste ano jubilar seja vivida mais intensamente como tempo forte para celebrar a experiência, ou seja, para celebrar, experimentar a misericórdia de Deus. Quantas páginas da Sagrada Escritura se podem meditar nas semanas da quaresma para redescobrir o rosto misericordioso do Pai? Com as palavras do profeta Miqueias, podemos também nós repetir: vós, Senhor, sois um Deus que tira a iniquidade e perdoa o pecado, que não se abstina na ira, mas se compraz em usar de misericórdia. Vós, Senhor, voltareis para nós e tereis compaixão do vosso povo. Apagareis as nossas iniquidades e lançareis ao fundo do mar todos os nossos pecados. Miqueias 7, 18, 19. As páginas do profeta Isaías poderão ser meditadas de forma mais concreta neste tempo de oração, jejum e caridade. Acaso o jejum que eu prefiro não será isto? Soltar as cadeias injustas, desamarrar as cordas do jugo, deixar livres os oprimidos, acabar com toda espécie de imposição? Não será repartir tua comida com quem tem fome? Hospedar na tua casa os pobres sem destino? Vestir uma roupa naquele que encontras nu e jamais tentar te esconder do pobre teu irmão? Aí estão, qual novo amanhecer. Vai brilhar a tua luz e tuas feridas hão de sarar rapidamente. Teus atos de justiça irão à tua frente e a glória do Senhor te seguirá. E quando o invocares, o Senhor te atenderá, e ao clamares, ele responderá: aqui estou. Se, pois, tirares do teu meio toda espécie de opressão, o dedo que acusa e a conversa maligna, se entregares ao faminto o que mais gostarias de comer, matando a fome de um humilhado, então a tua luz brilhará nas trevas, o teu escuro será igual ao meio-dia. O Senhor te guiará todos os dias e vai satisfazer teu apetite até no meio do deserto. Ele dará ao teu corpo nova vida e serás um jardim bem irrigado, mina d'água que nunca para de correr. Isaías 58, 6, 11. A iniciativa de 24 horas para o Senhor, que será celebrada, o que já foi celebrada, e no sábado anterior ao quarto domingo da quaresma, deve ser incrementada nas dioceses a muitas pessoas, e em grande número jovens que estão se
aproximando do sacramento da reconciliação e que frequentemente nessa experiência reencontram o caminho para voltar ao Senhor, viver um momento de intensa oração e redescobrir o sentido da sua vida. Com convicção, ponhamos novamente no centro o sacramento da reconciliação, porque permite tocar sensivelmente a grandeza da misericórdia. Será para cada penitente fonte de verdadeira paz interior. Não me cansarei jamais de insistir com os confessores para que sejam um verdadeiro sinal da misericórdia do Pai. Ser confessor não se improvisa. Tornamo-nos tal quando começamos, nós mesmos, por nós fazer penitentes em busca do perdão. Nunca esqueçamos que ser confessor significa participar da mesma missão de Jesus e ser sinal concreto da continuidade de um amor divino que perdoa e salva. Cada um de nós recebeu o dom do Espírito Santo para o perdão dos pecados. Disto somos responsáveis. Nenhum de nós é senhor do sacramento, mas apenas servo fiel do perdão de Deus. Cada confessor deverá acolher os fiéis como o pai na parábola do filho pródigo, um pai que corre ao encontro do filho. Apesar de lhes ter dissipado os bens, os confessores são chamados a estreitar a si aquele filho arrependido que volta a casa, a exprimir a alegria por tê-lo reencontrado. Não nos cansemos de ir também ao encontro do outro filho, que ficou fora, incapaz de se alegrar, para lhe explicar que o seu juízo severo é injusto e sem sentido diante da misericórdia do Pai, que não tem limites. Não hão de fazer perguntas impertinentes, mas como o pai da parábola interromperão o discurso preparado pelo filho pródigo, porque saberão acolher no coração de cada penitente a invocação de ajuda e o pedido de perdão. Em suma, os confessores são chamados a ser sempre e por todo lado, em cada situação, e apesar de tudo, o sinal do primado da misericórdia. Na quaresma deste ano, é minha intenção enviar os missionários da misericórdia. Serão um sinal da solicitude materna da Igreja pelo povo de Deus, para que entre em profundidade na riqueza deste mistério tão fundamental para a fé. Serão sacerdotes a quem darei a autoridade de perdoar mesmo os pecados reservados à sé apostólica, para que se torne evidente a amplitude do seu mandato. Serão, sobretudo, sinal vivo de como o Pai acolhe a todos aqueles que andam à procura do seu perdão. Serão missionários da misericórdia, porque se farão, junto de todos, artífices de um encontro cheio de humanidade, fonte de libertação, rico de responsabilidade para superar os obstáculos e retomar a vida nova do batismo. Na sua missão, deixar-se-ão guiar pelas palavras do apóstolo. Deus encerrou todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Conferir Romanos 11:32. Na verdade, todos, sem excluir ninguém, estão chamados a acolher o apelo à misericórdia. Os missionários vivam esta chamada, sabendo que podem fixar o olhar em Jesus, sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança. Conferir Hebreus 2:17. Peço aos nossos bispos que convidem
e acolham estes missionários para que sejam, antes de tudo, pregadores convincentes da misericórdia. Organizem-se nas dioceses missões populares, de modo que estes missionários sejam anunciadores da alegria do perdão. Seja-lhes pedido que celebrem o sacramento da reconciliação para o povo, para que o tempo de graça concedido neste ano jubilar permita a tantos filhos afastados encontrar de novo o caminho para a casa paterna. Os pastores, especialmente durante o tempo forte da Quaresma, sejam solícitos em convidar os fiéis a aproximar-se do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça. Conferir Hebreus 4,16. Ponto 19. Que a palavra do perdão possa chegar a todos e a chamada para experimentar a misericórdia não deixe ninguém indiferente. O meu convite à conversão dirige-se com insistência ainda maior àquelas pessoas que estão longe da graça de Deus pela sua conduta de vida. Penso de modo particular nos homens e mulheres que pertencem a um grupo criminoso, seja ele qual for, para vosso bem. Peço-vos que mudeis de vida. Peço-vos isso em nome do Filho de Deus, que, embora combatendo o pecado, nunca rejeitou qualquer pecador. Não caiais na terrível cilada de pensar que a vida depende do dinheiro e que a vida dele tudo o mais se torna desprovido de valor e dignidade. Não passa de uma ilusão. Não levamos o dinheiro conosco para o além. O dinheiro não nos dá a verdadeira felicidade. A violência usada para acumular dinheiro que transnuda sangue não nos torna poderosos nem mortais. Para todos, mais cedo ou mais tarde, vem o juízo de Deus, do qual ninguém pode escapar. O mesmo convite chegue também às pessoas defensoras ou cúmplices de corrupção. Esta praga apodrecida da sociedade é um pecado grave que brada aos céus, porque mina as próprias bases da vida pessoal e social. A corrupção impede de olhar para o futuro com esperança, porque com a sua prepotência e avidez destrói os projetos dos fracos e esmaga os mais pobres. É um mal que se esconde nos gestos diários para se estender depois aos escândalos públicos. A corrupção é uma contumácia do pecado que pretende substituir Deus com a ilusão do dinheiro como forma de poder. É uma obra das trevas alimentada pela suspeita e a intriga. Dizia com razão São Gregório Magno, querendo indicar que ninguém pode sentir-se imune desta tentação. Para erradicá-la da vida pessoal e social, são necessárias prudência, vigilância, lealdade, transparência, juntamente com a coragem da denúncia. Se não se combate abertamente, mais cedo ou mais tarde torna-nos cúmplices e destrói-nos a vida. Este é o momento favorável para mudar de vida. Este é o tempo de se deixar tocar o coração diante do mal cometido. Mesmo crimes graves, é o momento de ouvir o pranto das pessoas inocentes
expoliadas dos bens, da dignidade, dos afetos, da própria vida. Permanecer no caminho do mal é fonte apenas de ilusão e tristeza. A verdadeira vida é outra coisa. Deus não se cansa de estender a mão. Está sempre disposto a ouvir, e eu também estou, tal como os meus irmãos bispos e sacerdotes. Basta acolher o convite à conversão e submeter-se à justiça, enquanto a Igreja oferece a misericórdia. Ponto 20. Neste contexto, não será inútil recordar a relação entre justiça e misericórdia. Não são dois aspectos em contraste entre si, mas duas dimensões de uma única realidade, que se desenvolve gradativamente até atingir o seu clímax, na plenitude do amor. A justiça é um conceito fundamental para a sociedade civil, normalmente quando se faz referimento a uma ordem judiciária através da qual se aplica a lei. Por justiça, entende-se também que a cada um deve ser dado o que lhes é devido. Na Bíblia, alude-se muitas vezes à justiça divina e a Deus como juiz. Habitualmente, é entendida como a observância integral da lei e o cumprimento de todo o bom judeu, conforme aos mandamentos dados por Deus. Esta visão, porém, levou não poucas vezes a cair no legalismo, mistificando o sentido original e obscurecendo o valor profundo que a justiça possui. Para superar a perspectiva legalista, seria preciso lembrar que, na Sagrada Escritura, a justiça é concebida essencialmente como um abandonar-se confiante à vontade de Deus. Por sua vez, Jesus fala mais vezes da importância da fé que dá à observância da lei. É neste sentido que devemos compreender as suas palavras, quando, encontrando-se à mesa com Mateus e outros publicanos e pecadores, disse aos fariseus que o acusavam por isso mesmo. E depois aprender o que significa misericórdia. Eu quero, não sacrifícios. De fato, não é a justos que vim chamar, mas os pecadores. Conferir Mateus 9:13. Diante da visão de uma justiça como mera observância da lei, que julga dividindo as pessoas em justos e pecadores, Jesus procura mostrar o grande dom da misericórdia que busca os pecadores para lhes oferecer o perdão e a salvação. Compreende-se que Jesus, por causa desta sua visão tão libertadora e fonte de renovação, tenha sido rejeitado pelos fariseus e os doutores da lei. Estes, para ser fiéis à lei, limitavam-se a colocar pesos sobre os ombros das pessoas, anulando, porém, a misericórdia do Pai. O apelo à observância da lei não pode obstaculizar a atenção às necessidades que afetam a dignidade das pessoas. A propósito, é muito significativo o apelo que Jesus faz ao texto do profeta Oséias: eu quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus e não holocaustos. Conferir Oséias 6:6. Jesus afirma que a partir de agora a regra de vida dos seus discípulos deverá ser aquela que prevê o primado da misericórdia, como ele mesmo dá testemunho, partilhando a refeição com os pecadores. A misericórdia revela-se mais uma vez como dimensão fundamental da missão de Jesus. É um verdadeiro desafio posto aos seus interlocutores, que se contentavam com o respeito formal da lei. Jesus, pelo contrário, vai além da lei, a sua partilha da mesa com aqueles que a lei
considerava pecadores, permite compreender até onde chega a sua misericórdia. Também o apóstolo Paulo fez um percurso semelhante. Antes de encontrar Cristo no caminho de Damasco, a sua vida era dedicada a servir de maneira irrepreensível a justiça da lei. Conferir Filipenses 3:6. A conversão a Cristo levou-o a inverter a sua visão, a ponto de afirmar na carta aos Gálatas: por crer em Jesus Cristo, nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo, e não pela prática da lei. Conferir Gálatas 2:16. A sua compreensão da justiça muda radicalmente. Paulo agora põe no primeiro lugar a fé, e já não a lei. Não é a observância da lei que salva, mas a fé em Jesus Cristo, que pela sua morte e ressurreição traz a salvação com a misericórdia que justifica. A justiça de Deus torna-se agora a libertação para quantos estão oprimidos pela escravidão do pecado e todas as suas consequências. A justiça de Deus é o seu perdão. Conferir Salmos 51, 50, 11, 16. O ponto 21. A misericórdia não é contrária à justiça, mas exprime o comportamento de Deus para com o pecador, oferecendo-lhe uma nova possibilidade de se arrepender, converter e acreditar. A experiência do profeta Oséias ajuda-nos, mostrando-nos a superação da justiça na linha da misericórdia. A época em que viveu este profeta conta-se entre as mais dramáticas da história do povo judeu. O reino está próximo da destruição. O povo não permaneceu fiel à aliança, afastou-se de Deus e perdeu a fé dos pais. Segundo uma lógica humana, é justo que Deus pense em rejeitar o povo infiel. Não observou o pacto estipulado e, consequentemente, merece a devida pena, ou seja, o exílio. Assim o atestam as palavras do profeta: voltarão para o Egito, a Assíria será o seu rei, porque não quiseram converter-se. Conferir Oséias 11:5. E todavia, depois desta reação que faz apelo à justiça, o profeta muda radicalmente a sua linguagem e revela o verdadeiro rosto de Deus. O coração se comove no meu peito, as entranhas se agitam dentro de mim. Não me deixarei levar pelo calor de minha ira. Não destruirei Efraim. Eu sou Deus, não um ser humano. Sou o santo no meio de ti. Não venho com terror. Conferir Oséias 11, 8, 9. Santo Agostinho, de certo modo, comentando as palavras do profeta, diz: é mais fácil que Deus contenha a ira do que a misericórdia. É mesmo assim, a ira de Deus dura um instante, ao passo que a sua misericórdia é eterna. Se Deus se detivesse na justiça, deixaria de ser Deus? Seria como todos os homens que clamam pelo respeito da lei. A justiça por si só não é suficiente, e a experiência mostra que, limitando-se a apelar para ela, corre-se o risco de destruí-la. Por isso, Deus, com a misericórdia e o perdão, passa além da justiça. Isso não significa desvalorizar a justiça ou torná-la supérflua. Antes, pelo contrário, quem erra deve descontar a pena. Só que isso não é o fim, mas o início da conversão, porque se experimenta a ternura do perdão. Deus não rejeita a justiça, ele engloba a superar num evento superior, onde se experimenta o amor, que está na base de uma verdadeira justiça. Devemos prestar muita atenção àquilo que escreve Paulo, para não cair no mesmo erro que o apóstolo censurava nos judeus seus contemporâneos.
ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça. Não se submeteram à justiça de Deus, pois Cristo é o fim da lei, para que seja justificado todo aquele que nele crê. Romanos 10, 3, 4. Esta justiça de Deus é a misericórdia concedida a todos como graça, em virtude da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, a cruz de Cristo é o juízo de Deus sobre todos nós e sobre o mundo, porque nos oferece a certeza do amor e da vida nova. Ponto 22. O jubileu inclui também a referência à indulgência, esta no ano santo da misericórdia. Adquire uma relevância particular. O perdão de Deus para os nossos pecados não conhece limites. A morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus torna evidente este seu amor que chega ao ponto de destruir o pecado dos homens. É possível deixar-se reconciliar com Deus através do mistério pascal e da mediação da Igreja. Por isso, Deus está sempre disponível para o perdão, não se cansando de oferecê-lo de maneira sempre nova e inesperada. No entanto, todos nós fazemos experiência do pecado. Sabemos que somos chamados à perfeição. Conferir Mateus 5:48. Mas sentimos fortemente o peso do pecado. Ao mesmo tempo em que notamos o poder da graça que nos transforma, experimentamos também a força do pecado que nos condiciona. Apesar do perdão, carregamos na nossa vida as contradições que são consequência dos nossos pecados. No sacramento da reconciliação, Deus perdoa os pecados que são verdadeiramente apagados, mas o cunho negativo que os pecados deixaram nos nossos comportamentos e pensamentos permanece. A misericórdia de Deus, porém, é mais forte também do que isso. Ela torna-se indulgência do Pai que, através da esposa de Cristo, alcança o pecador, perdoando e liberta-o de qualquer resíduo das consequências do pecado, habilitando-o a agir com caridade, a crescer no amor, em vez de recair no pecado. A Igreja vive a comunhão dos santos. Na Eucaristia, esta comunhão, que é dom de Deus, realiza-se como união espiritual que une a nós, crentes, com os santos e beatos, cujo número é incalculável. Conferir Apocalipse 7:4. A sua santidade vem em ajuda da nossa fragilidade, e assim a Mãe Igreja, com a sua oração e a sua vida, é capaz de acudir à fraqueza de uns com a santidade de outros. Portanto, viver a indulgência no ano santo significa aproximar-se da misericórdia do Pai, com a certeza de que o seu perdão cobre toda a vida do crente. A indulgência é experimentar a santidade da Igreja, que participa em todos os benefícios da redenção de Cristo, para que o perdão se estenda até as últimas consequências, aonde chega o amor de Deus. Vivamos intensamente o jubileu, pedindo ao Pai o perdão dos pecados e a indulgência misericordiosa em toda a sua extensão. Ponto 23. A misericórdia possui um valor que ultrapassa as fronteiras da Igreja.
ela relaciona-nos com o judaísmo e o islamismo, que a consideram um dos atributos mais marcantes de Deus. Israel foi o primeiro que recebeu esta revelação, permanecendo esta na história como o início de uma riqueza incomensurável para oferecer à humanidade inteira. Como vimos, as páginas do Antigo Testamento estão permeadas de misericórdia, porque narram as obras que o Senhor realizou em favor do seu povo nos momentos mais difíceis da sua história. O islamismo, por sua vez, coloca entre os nomes dados ao Criador o de misericordioso e clemente. Esta invocação aparece com frequência nos lábios dos fiéis muçulmanos, que se sentem acompanhados e sustentados pela misericórdia na sua fraqueza diária. Também eles acreditam que ninguém pode pôr limites à misericórdia divina, porque as suas portas estão sempre abertas. Que possa este ano jubilar, vivido na misericórdia, favorecer o encontro com estas religiões e com as outras nobres tradições religiosas, que ele nos torne mais abertos ao diálogo, para melhor nos conhecermos e compreendermos. Elimine todas as formas de fechamento e desprezo e expulse todas as formas de violência e discriminação. Ponto 24. O pensamento volta-se agora para a Mãe da Misericórdia. A doçura do seu olhar nos acompanhe neste ano santo, para podermos todos nós redescobrir a alegria da ternura de Deus. Ninguém como Maria conheceu a profundidade do mistério de Deus feito homem. Na sua vida, tudo foi plasmado pela presença da misericórdia feita carne. A mãe do crucificado ressuscitado entrou no santuário da misericórdia divina, porque participou intimamente no mistério do seu amor. Escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, Maria foi preparada desde sempre pelo amor do Pai para ser a arca da aliança entre Deus e os homens. Guardou no seu coração a misericórdia divina em perfeita sintonia com seu Filho Jesus. O seu cântico de louvor no limiar da casa de Israel foi dedicado à misericórdia que se estende de geração em geração. Podemos conferir em Lucas 1:50. Também nós estávamos presentes naquelas palavras proféticas da Virgem Maria. Isto nos servirá de conforto e apoio no momento de atravessarmos a porta santa para experimentar os frutos da misericórdia divina. Ao pé da cruz, Maria, juntamente com João, o discípulo do amor, é testemunha das palavras de perdão que saem dos lábios de Jesus. O perdão supremo, oferecido a quem o crucificou, mostra-nos até onde pode chegar a misericórdia de Deus. Maria atesta que a misericórdia do Filho de Deus não conhece limites e alcança a todos, sem excluir ninguém. Dirijamos-lhes o coração, antiga e sempre nova, salve Rainha, pedindo-lhes que nunca se canse de volver para nós os seus olhos misericordiosos e nos faça dignos de contemplar o rosto da misericórdia, seu Filho Jesus. E a nossa oração estenda-se também a tantos santos e beatos que fizeram da misericórdia a sua vida, a sua missão vital. Em particular, o pensamento volta-se para a grande apóstola da misericórdia, Santa Faustina. Ela, porém, foi chamada a entrar nas profundezas da misericórdia divina. Interceda por nós e nos obtenha a graça de viver e caminhar sempre no perdão de Deus e na confiança inabalável do seu amor.
Ponto 25 e último. Será, portanto, o ano santo extraordinário para viver na existência de cada dia a misericórdia que o Pai desde sempre estende sobre nós. Neste jubileu, deixemo-nos surpreender por Deus. Ele nunca se cansa de escancarar a porta do seu coração para repetir que nos ama e deseja partilhar conosco a sua vida. A Igreja sente fortemente a urgência de anunciar a misericórdia de Deus. A sua vida é autêntica e credível quando faz da misericórdia seu convicto anúncio. Sabe que a sua missão primeira, sobretudo numa época como a nossa, cheia de grandes esperanças e fortes contradições, é a de introduzir a todos no grande mistério da misericórdia de Deus, contemplando o rosto de Cristo. A Igreja é chamada, em primeiro lugar, a ser verdadeira testemunha da misericórdia, professando-a e vivendo-a como centro da revelação de Jesus Cristo, do coração da Trindade, do íntimo mais profundo do mistério de Deus, brota e flui incessantemente a grande torrente da misericórdia. Esta fonte nunca poderá esgotar-se, por maior que seja o número daqueles que dela se abeirem. Sempre que alguém tiver necessidade, poderá ascender a ela, porque a misericórdia de Deus não tem fim. Quanto insondável é a profundidade do mistério que encerra, tanto é inesgotável a riqueza que dela provém. Neste ano jubilar, que a Igreja se faça eco da palavra de Deus que ressoa, forte e convincente como uma palavra e um gesto de perdão, apoio, ajuda, amor, que ela nunca se canse de oferecer misericórdia e seja sempre paciente a confortar e perdoar. Que a Igreja se faça voz de cada homem e mulher e repita com confiança e sem cessar: lembra-te, Senhor, do teu amor e da tua fidelidade desde sempre. Conferir Salmo 25, 24, 6. Dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 11 de abril, vigília do segundo domingo de Páscoa ou da Divina Misericórdia, do ano do Senhor, de 2015.